Olá, colegas do Ministério Público do Estado do Paraná. Meu nome é Timothy Aragon Rehmann. Eu sou promotor de justiça de entrância inicial, atualmente na comarca de Campina da Lagoa, e hoje venho apresentar para vocês de forma bem breve e sintética a minha tese, escrita para o Seminário Virtual de Teses do Ministério Público do Estado do Paraná, que tem o nome de A Aplicação do Depoimento Especial da Escuta Especializada às Mulheres Vítimas de Violência Sexual. Com o alastramento da pandemia do novo coronavírus desde o começo do ano de 2020, a Justiça ela se viu obrigada a passar por um processo de informatização dos atos processuais, como a realização de audiências de instrução e julgamento, inquirição de testemunhas e etc. A partir disso, não foram raros os casos que vieram à tona na sociedade brasileira de mulheres maiores de 18 anos, vítimas de violência sexual, que foram constrangidas e humilhadas em audiência, foram revitimizadas, por perguntas de advogado de defesa e até de outros atores do processo, razão pela qual esse fato me trouxe a ideia de escrever a presente tese. Na tese, escrita por mim, eu defendo, então, a existência de um microsistema protetivo às mulheres vítimas de violência sexual. Como assim? Eu defendo, então, a partir da técnica doutrinária e já muito bem encampada e admitida pelos tribunais superiores brasileiros do diálogo das fontes, uma comunicação permanente entre a Lei 13.431, de 2017, que é a lei que trata das formas humanizadas de oitiva aos menores de 18 anos vítimas de violência, escuta especializada e o depoimento especial, com o arcabouço jurídico normativo do chamado direito das mulheres, que envolve a Lei Maria da Penha e os tratados internacionais de direitos humanos, que tratam da temática da violência contra a mulher e do combate à violência contra a mulher, como, por exemplo, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, popularmente chamada de Convenção de Belém do Pará. Percebam, colegas, que no artigo 10A da Lei Maria da Penha há uma direção para a inquirição das mulheres vítimas de violência com uma não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos da vida privada. Então, vejam, em primeiro momento, que o ethos da Lei 13.431, ele também é encontrado já na Lei Maria da Penha, quando se propõe a forma de escuta, de oitiva dessas mulheres. E as convenções internacionais de direitos humanos falam que toda mulher tem o direito que se respeite sua integridade física, mental e moral. Então, não é admitido, nem segundo o direito interno, nem segundo o direito internacional dos direitos humanos, que mulheres sejam revitimizadas em juízo. Há uma recomendação número 33, de 2015, do Comitê sobre Eliminação de Discriminação das Formas de Violência contra a Mulher, o Comitê CEDAW, que é vinculado à Convenção da ONU sobre proteção e combate à violência contra a mulher. O Brasil é parte também dessa convenção, na qual o artigo 51C dessa recomendação diz o seguinte: que os estados devem tomar todas as medidas efetivas para proteger as mulheres contra a vitimização secundária, ou também chamada de revitimização, em suas interações com as atividades judiciais e demais encarregadas da aplicação da lei. Então, há, portanto, uma sintonia normativa entre a lei do depoimento sem dano da escuta especializada e a razão de existir do arcabouço jurídico normativo protetivo às mulheres vítimas de violência. Pois bem, foi a partir da técnica, então, do diálogo das fontes e, principalmente, a partir do que eu chamo de norma estruturante, norma de abertura remissiva estruturante da Lei 13.431, de 2017, que é o artigo 6º, parágrafo único dessa lei, que traz disposto o seguinte conteúdo: os casos omissos nessa lei serão interpretados à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei Maria da Penha e de outras normas conexas. Então, eu entendo que esse artigo 6º, parágrafo único da Lei da Escuta Especializada e do Depoimento Especial, ele é uma norma remissiva de abertura estruturante do microsistema de proteção às mulheres vítimas de violência. Ele faz menção expressa à Lei Maria da Penha e outras normas conexas, neste último caso, as convenções tanto da ONU quanto interamericana de proteção às mulheres, de combate à violência contra a mulher. Pois bem,
Esse é o âmago da tese, esse é o núcleo duro da tese sobre a possibilidade de aplicação da escuta especializada do depoimento especial às mulheres vítimas de estupro maiores de 18 anos. Depois eu enfrento na tese também alguns supostos óbices para o seu reconhecimento. O primeiro deles, que seria levantado eventualmente por alguém contra a tese, a ausência de previsão legal. Eu trago diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, da época do então depoimento sem dano, no qual o Superior Tribunal de Justiça convalidou o depoimento sem dano, ainda que não existisse, naquela época, lei regulamentando a matéria, apenas resoluções do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi onde surgiu o depoimento sem dano. Então, o STJ entendeu que não há óbice em se aplicar essas formas humanizadas de oitiva de pessoas, ainda que inexista uma previsão legal expressa. Como eu disse aos senhores e às senhoras, há um microsistema a partir de uma norma de abertura, mas não há uma previsão expressa para a aplicação de às mulheres vítimas de violência sexual maiores de 18 anos. Razão pela qual afasto desde já esse argumento da inexistência de uma previsão legal admitindo essa situação. Um outro argumento que é muito interessante e que depõe em favor da tese é que, ao se aplicar a escuta especializada e o depoimento especial às mulheres vítimas de violência maiores de 18 anos, não se está excluindo os destinatários por excelência dessa lei, que são as crianças e os adolescentes. Amplia-se o espectro normativo da Lei 3.431, sem que se deixe de atender os destinatários por excelência da lei, que são as crianças e do adolescente. Já me encaminhando para o final da exposição dessa tese, 2 pontos devem ser ressaltados que são muito importantes. O primeiro deles é que, além de evitar a revitimização das mulheres vítimas de violência sexual, há ainda um incremento na qualidade epistemológica do depoimento, ou seja, na qualidade da prova, uma vez que o depoimento é tomado por profissional especializado, psicólogo, especializado com curso na temática, na forma de oitiva humanizada mediante toda aquela estruturação que a própria Lei 3.431 traz de indução, de forma humanizada, de perguntas e questionamentos, há um incremento na qualidade do depoimento, o que trará aos colegas do Ministério Público uma maior segurança, inclusive, na instrução e eventuais condenações ou absolvições em pedidos de condenação ou absolvição no bojo das respectivas ações penais, já que a vítima ela não é ouvida em delegacia de polícia, ela é ouvida por profissional especializado mediante o depoimento especial, com o manejo de uma cautelar de produção antecipada de provas pelo membro do Ministério Público ou por uma escuta especializada, e ela sequer é arrolada para depor em juízo depois. Então, ela é ouvida uma única vez, respeitando-se, assim, a regra da não repetição, da não repetitividade do depoimento especial, que também está prevista lá na Lei 3.431. Por fim, eu trago, além da proteção à vítima de violência sexual com a sua não revitimização e também o incremento da qualidade epistemológica do depoimento da prova, eu faço ainda um parênteses que tanto o direito internacional dos direitos humanos quanto o direito interno, ele confere um quilate probatório superior ao depoimento da vítima em casos de crimes cometidos às ocultas e à luz da Lei Maria da Penha, em especial crimes como os de estupro de vulnerável, de estupro, crimes contra a dignidade sexual e crimes à luz da Lei Maria da Penha, à luz das relações domésticas. Eu faço esse pequeno parênteses para trazer para todos que estão assistindo esse vídeo que o depoimento especial, o depoimento da vítima é uma prova muito, mas muito importante nesses casos. Tanto a Corte Interamericana fala sobre esse quilate fundamental da palavra da vítima em casos de violência sexual, quanto o próprio Superior Tribunal de Justiça fala isso, tanto em crimes sexuais quanto em crimes à luz da Lei Maria da Penha. Confere-se, então, uma especial relevância à palavra da vítima.
Em razão disso, nós devemos dar uma maior proteção à vítima, como é o caso da proposta da seguinte tese, e devemos entender, então, que essa palavra da vítima ela deve ser colhida da forma que nos traga a maior credibilidade, que o depoimento seja mais fidedigno possível ao acontecido no dia dos fatos, e não situação melhor para ser aplicado o depoimento especial e a escuta especializada. Por fim, eu trago a minha experiência prática na comarca de Campina da Lagoa, onde as mulheres vítimas de estupro não são mais ouvidas em delegacia de polícia, mas sempre ou por escuta especializada ou por depoimento especial, quando há essa necessidade, e encerro a tese, assim, propondo a existência desse microsistema de proteção às mulheres vítimas de violência sexual. Então, só recordando, os dois principais pontos da tese com o reconhecimento desse microsistema é a não revitimização das mulheres vítimas de estupro em juízo, e também o incremento da qualidade da prova a ser colhida, no caso, o depoimento da vítima. Claro que esse é um efeito lateral, um segundo ponto da tese. O ponto principal é justamente a não revitimização das mulheres nas arcadas do Poder Judiciário. Com isso, encerro a minha apresentação, espero que tenham gostado. Fico à disposição de todos os colegas para debater a tese no âmbito institucional, e um bom seminário de tese a todos e todas.